Então vamos lá, pessoal. Estudando um pouco mais sobre as empresas públicas, a administração pública, nós vamos hoje focar sobre a centralização e descentralização. No final do vídeo, você dá um like, se inscreve no canal, certo? Isso vai me ajudar bastante a fazer mais vídeos para juntos estudarmos mais. Isso é uma motivação para mim. Se inscreve no meu canal. Eu sou o professor Marconildo Viegas, sou formado em letras, sou técnico administrativo do Estado, sou concurseiro e coordenador pedagógico. Então, sobre a centralização e descentralização, nós sabemos que existe o serviço público. Esse serviço público ele vai então ser oferecido a toda a população, e a execução desse serviço público acontece de duas formas. Acontece pela centralização e pela descentralização. A centralização, a própria administração pública é quem executa esse serviço, no caso os ministérios, as secretarias, então é chamado de centralização, porque está diretamente relacionado à administração direta. Já a descentralização, os serviços são realizados por terceiros. Então a descentralização ela vai estar com dois focos, né, nessa realização de serviços por terceiros. Um dentro da administração e outro fora da administração. Dentro da administração vai estar as autarquias, as fundações, as empresas públicas e sociedades de economia mista. Já fora da administração vão estar os convencionários, os permissionários ou autorizados. Vamos então ler aqui um pouco mais sobre a centralização e descentralização. Então a execução do serviço público ele pode ser feita por duas formas, né? Como já outrora falei. A centralização, quando a execução do serviço estiver feita pela administração direta do Estado, por exemplo, secretaria, ministérios, departamento, né? A gente vai tirar o RG, então ali aquela Secretaria de Segurança Pública, ela tem toda uma estrutura para que possamos ter o nosso registro geral. Dessa forma, o ente federativo será tanto o titular como o prestador do serviço público. O próprio Estado é quem centraliza a atividade. Na questão da descentralização é quando estiver sendo feita por terceiros que não se confundem com a administração direta do Estado. Esses terceiros poderão estar dentro ou fora da administração pública, são sujeitos de direito distinto e autônomo. Se estiverem dentro da administração pública, poderão ser as autarquias, as fundações, as empresas públicas e sociedades de economia mista, ou seja, a administração indireta do Estado. Se estiverem fora da administração, serão particulares e poderão ser concessionários, permissionários ou autorizados. Assim, descentralizar é repassar a execução e a titularidade, ou só a execução de uma pessoa para outra, não havendo hierarquia. Por exemplo, quando a União transferiu a titularidade dos serviços relativos à Seguridade Social à autarquia INSS. Na esfera federal, a administração direta ou centralizada é composta por órgãos subordinados à Presidência da República e aos ministérios, como o Departamento da Polícia Federal, Secretaria de Tesouro Nacional ou a Corregedoria Geral da União. Então, uma dica de descentralização é distribuição externa, cria entidades. Vamos agora para a concentração e desconcentração. A desconcentração cria órgãos. A gente tem uma ideia de que ela é algo que desfaz. Porém, aqui na administração pública, ela cria órgãos. Consiste em técnica administrativa de distribuição de atribuições em âmbito interno, a fim de otimizar as prestações de serviços públicos. Possui a criação de órgãos dentro de uma mesma pessoa jurídica, do âmbito de sua própria estrutura. A desconcentração não cria nova entidade, apenas órgãos, repartindo funções entre elas, a fim de tornar mais ágil e eficiente a prestação de serviços.
existe relação de hierarquia entre os órgãos. Então, dentro de uma pessoa jurídica, pode ser criado vários órgãos, e isso para justamente fazer com que o serviço público seja eficiente na prestação de serviços. A concentração, ela é o contrário da desconcentração, ela vai extinguir órgãos, né? A gente tem a ideia de que não tem esse valor, né? Então, na administração pública tem. Ao contrário da desconcentração, a concentração consiste em técnica administrativa que promove a extinção de órgãos. Então, dentro de uma secretaria são criados órgãos. Depois que termina a função daquele órgão, se achar necessário, aquele órgão vai se extinguir. Ou seja, quando ocorre a pessoa jurídica, integrante da administração pública, extingue determinados órgãos de sua estrutura e os reúne em um órgão central. As competências administrativas são realizadas pelo órgão central, sem distribuição interna entre vários órgãos. Exemplo, secretaria de um município que tinha em sua estrutura superintendências, delegacias, agências ou postos de atendimento e o extingue por restrições orçamentárias, reunindo as competências desempenhadas por cada um dentro da sua própria secretaria, sem divisões internas. Diferença entre descentralização e desconcentração. As duas figuras dizem respeito à forma de prestação de serviços públicos. Descentralização, entretanto, significa transferir a execução de um serviço para terceiros, que não se confunde com a administração direta, e cria-se novas entidades. Já a desconcentração significa transferir a execução de um serviço público de um órgão para outro dentro da administração direta, permanecendo esta no centro. Então vamos ver aqui algumas questões do CESP-SEBRASP, analista de Defensoria Pública. No que tange à organização administrativa e aos institutos da centralização, da descentralização e da desconcentração. Julgue os itens a seguir. A diferença preponderante entre os institutos da descentralização e da desconcentração decorre do número de pessoas envolvidas. A descentralização ocorre no âmbito de uma única pessoa jurídica. E a desconcentração administrativa acontece quando a administração reparte as atribuições e competência dentro de um mesmo órgão. Nós sabemos que a desconcentração ela acontece quando a administração reparte as atribuições e competência dentro do mesmo órgão. Então, esse terceiro está correto. Pelos itens aqui, só pode ser ou a C ou a D. Então, a resposta seria a letra C. Somente a primeira e a terceira estão corretas. Considerando a forma de organização administrativa da administração pública, assinala a alternativa incorreta. São entidades pertencentes à administração pública indireta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Essa está correta, porque pertence à administração pública indireta. A administração pública indireta compõe-se de entidades dotadas de personalidade jurídica para exercer as funções a elas descentralizadas. Tá? A administração pública direta caracteriza pela prestação de serviços públicos diretamente pelo Estado. Está correto. Na administração pública indireta, há centralização administrativa. Na indireta, a centralização não tem, certo? Então, aqui essa palavra já está tornando a questão errada. Considerando que os serviços públicos são prestados pelos próprios órgãos. Então, não tem essa centralização não, viu? Vamos para... Então, a resposta é a letra D. Quanto à centralização e à descentralização administrativa, assinala a alternativa incorreta. A hierarquia tem, perante seus subordinados, poderes de comando, fiscalização, revisão, punição, decisão sobre controvérsias de competência, delegação ou avocação de competências, os quais exercita nos termos da lei, sendo certo que quando há descentralização do poder, o vínculo hierárquico permanece. O vínculo hierárquico permanece, uma vez que os poderes da hierarca não sucumbem à descentralização, posto que permanecem vinculados à
ao cargo. Então, na descentralização, as competências administrativas são distribuídas a pessoas jurídicas autônomas criadas pelo Estado para tal finalidade. Autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade e economia mista. Isso está correto. A desconcentração compreende a distribuição interna de plechos de competências decisórias agrupadas em unidades individualizadas, sendo as atribuições repartidas entre os órgãos públicos pertencentes a uma mesma pessoa jurídica, mantendo a vinculação hierárquica. Hierarquia compreende o vínculo de autoridade que une órgãos e agentes através de escalões sucessivos em uma relação de autoridade superior e inferior, de hierarca a subalterno. Centralização é a técnica de cumprimento de competência administrativa por uma única pessoa jurídica governamental. Compreende, por exemplo, atribuições exercidas diretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios.